Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 136 do livro Pão Nosso, chamado Conflito, baseado numa fala de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 21, em que ele disse: Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Gostou, Apolônia? Gostei. Acho que ele fez umas definições de que, às vezes, a gente não sabe definir, né? Das coisas que ocorrem com a gente, por exemplo, né? E aí, neste caso, Emmanuel traz aqui o conflito que existe quando a gente precisa trabalhar um novo hábito, né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver em mim o hábito de não falar palavrão, por exemplo, né? Vamos supor que eu, Apolônia, seja uma pessoa que sempre falei palavrão. E aí, de repente, eu descobri que, poxa vida, falar palavrão não é uma coisa legal, né? Xingar, falar coisas, né? Tem uma energia muito pesada, e aí, então, eu preciso eliminar esse hábito e fazer, ao invés de eu xingar, eu tenho que falar, Senhor, obrigada por isso. E então, quando eu determino fazer isto, aí o velho hábito com o novo hábito gera um tremendo conflito, né? Entende? E aí, então, eu acho que eu já consegui aí vencer alguns hábitos. É claro que os velhos hábitos, a gente não joga ele no lixo. Eles ficam adormecidos dentro da gente. E, às vezes, quando a gente está numa hora descuidada, a gente ainda solta esses velhos hábitos, né? Mas toda vez que a gente quer trazer um novo hábito, esse conflito existe. Então, é como se o novo hábito e o velho hábito tivesse se degladiando para ver até onde nós somos fortes o suficiente para melhorar e mudar este hábito, né? E isso não é tranquilo, né? Esse conflito existe e ninguém pode fazer isso pela gente, a não ser nós mesmos. E então, a gente primeiro tem que se determinar a resolver o conflito, a realmente modificar, né? E mas essas mudanças, elas são lentas, né? Não é assim, a Polônia vai mudar, deixar de falar palavrão, e de hoje para amanhã eu só viro um ser que não falo palavrão mais nenhum, e tudo eu vou falar render graças. Isso não existe. Então, o processo é lento, nós não damos saltos nessas evolutivas, né? A gente precisa ser honesto, sincero, determinado, a gente precisa se determinar a fazer isto, né? E, enfim, essas transformações, né? Ela será maior. Ai, Lívia, de volta. Estamos de volta. E então essas transformações, quanto mais difícil ela for para a gente modificar a nossa comportamento, maior será este conflito, né? Mas o que é interessante é assim, que quando a gente está neste conflito, isso significa que nós estamos buscando melhoras. Porque se eu ficar dentro de mim, acomodado na situação, se eu ficar aqui tranquilo, isso significa que eu não estou trabalhando fazendo a minha reforma, né? Eu não estou conseguindo trabalhar em mim aquilo que a gente necessita mudar.
Porque cada um de nós, não existe uma regra, né? Não existe uma tabelinha, não existe. É nós que temos que descobrir e trabalhar estas questões dentro de nós, né? E é claro que quanto mais a gente vai ficando consciente das coisas, mais a gente vai buscando falar, puxa vida, olha, descobri que eu tenho orgulho. Puxa, mas até ontem eu não sabia que eu tinha. Agora eu descobri que eu sou orgulhosa. Nossa, então eu tenho que trabalhar isso em mim. Aí você trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Aí melhorou, aí você descobre que você é egoísta. Então, quanto mais é a nossa consciência, a gente vai sendo mais rigoroso nessas questões conosco mesmo, né? E aí, é claro que a gente vai estar trabalhando isso, né, para que a gente, sucessivamente, a gente vai buscando a nossa melhora conforme aquilo que a gente vai descobrindo, conforme as leis que incomoda, né, aquilo que incomoda dentro da gente, para que a gente possa desenvolver a lei do amor, né? Bom, e é claro que também, como eu já falei, a gente não joga isso fora. Ela fica adormecida dentro da gente. E é claro que, às vezes, numa situação que a gente está invigilante, a gente solta. E aí, se eu não prestar atenção nisto, né, nessas questões, eu volto com esse antigo hábito. Até que eu descubra, falo, puxa, peraí, mas eu já tinha vencido isto. E agora eu estou falando isso de novo, né? Então é isto. E é claro que tudo isto vai acontecer, né? E este andar com Jesus, que é esse o nosso objetivo, né? É o objetivo de que Jesus veio ao planeta, que veio trazer tantos ensinamentos para a gente, é para que a gente possa se melhorar, né? E que a gente possa também fazer parte ou ser igual a Jesus, né? Porque ele disse que a gente poderia ser igual a ele ou mais do que ele. E é claro que esses são os objetivos. E a gente não consegue isto muito rapidamente. Todo este caminhar, ele é inquietante, né? E por essas razões é que nós não podemos desistir de batalhar e de, enfim, da gente realmente caminhar nesse processo de melhora, né? Já pensou se cada um de nós aqui que estamos ouvindo, a gente pudesse ser uma perna de Jesus? Um braço? O quanto prodígio a gente não poderia fazer? O quanto que a gente não poderia modificar as pessoas que estão ao nosso redor? E é claro, eu não sou nem a unha, né? A gente está no processo, ok? Mas o importante é, é a gente ir buscando esta purificação, né? Em todo o nosso ser, né? Em todo o nosso corpo físico e espiritual, para que um dia a gente possa buscar esta ser como um braço de Jesus ou a mão de Jesus. Enfim, é isso, né, Lívia? É claro que essas questões também, né, que a gente traz aí, que elas estão dentro da gente desde outras reencarnações, né? E a gente tem que batalhar em cima disto, né? Por isso que é muito mais difícil a gente tirar um defeito, né? É mais difícil a gente tirar um defeito do que colocar uma qualidade. Sim. Porque ela está aí na nossa vida, né? Ela faz parte. E a gente vai descobrindo isso conforme a gente vai evoluindo. Não é isso, Lívia, que você pode trazer aí? É isso, achei esse capítulo fantástico. Eu sou fã de Paulo, né? E assim, uma boa notícia, na minha visão,
é que se nós estamos em conflito, significa que nós estamos na caminhada da mudança. Então já É. é uma coisa boa. Aí o Emmanuel vem e fala assim: a gente está tentando, aí a gente vai e vacila, né? No seu exemplo aí, solta um palavrão, principalmente num momento desafiador e tudo mais. E aí, nós que estamos tentando transformar, nós nos frustramos, né? Ele fala assim: a gente sente, nós temos sensações de vergonha e de dor. Mas ele vem nos dizer que isso faz parte da caminhada, faz parte dessa nossa transformação. O importante, o que eu considero, que eu acho que a fala de Paulo traz isso muito, é nós assumirmos essa responsabilidade, porque a reforma interior é a responsabilidade de cada um. Porque muitos, principalmente no contexto espírita, quer jogar a culpa nos obsessores, né? Falar que, não, é culpa dos espíritos maléficos que estão aqui me conduzindo para o mau caminho. Mas essa transformação é óbvio que essa lei da sintonia funciona demais, mas a atração ou repulsão desses espíritos maléficos é responsabilidade nossa, justamente do tipo de energia que a gente cultiva, mesmo que ainda haja os vacilos, mesmo que ainda existam aí as nossas fraquezas, faz parte. E eu gosto tanto do exemplo do Paulo, porque a gente chama às vezes, né, um grande exemplo de renúncia e de reforma interior, enquanto encarnado, a transformação de uma encarnação. E é claro que ele quando houve o encontro com Jesus, ele já tinha raízes muito sólidas de religiosidade, né? Faltava uma sublimação, faltava uma compreensão de desapegar da letra, né? Mas ele, eticamente falando, é muito trabalhado isso nele, né? E mesmo assim, quando ele se depara com os ensinos de Jesus, existe um desafio gigantesco de deixar o homem velho e fazer nascer o homem novo. E essa fala que o Emmanuel trouxe aqui, ele trouxe o último versículo de uma sequência que eu diria que é a minha parte preferida dos registros que Paulo deixou aí nas cartas, porque apesar de ser uma carta aos romanos, né, ele espalhava suas reflexões, eu vejo muito como um desabafo de um aprendiz. Aí eu até peguei aqui, a tradução é diferente, mas é porque eu peguei na internet aqui a sequência, e eu queria ler essa sequência porque a gente pode a gente pode encontrar tanta afinidade na nossa luta, no que a gente escolhe a cada dia acertar e aí a gente erra. E aí eu vou ler na íntegra aqui, em uma tradução qualquer, Romanos, do versículo 18 ao versículo 21, e que a gente possa ver, sentir o que Paulo sentiu e saber que, no fim das contas, Paulo teve uma transformação significativa, mesmo tendo passado por isso. Ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Então é importante que a gente veja que ele faz uma diferenciação da essência do espírito, que é luz, porque nós somos criação divina, em relação a todo o aprendizado que a gente tem que ter para deixar brilhar a nossa luz. Então é como se essa carne, né, fosse ainda toda a fraqueza que a gente ainda não venceu. E aí ele explica por que ele pensa assim. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Adoro essa frase. Então, assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Aí ele continua: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, que é toda essa fraqueza, essa materialidade que a gente ainda carrega em nós. E aí ele finaliza com a partezinha que o Emmanuel destacou: assim encontra essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Mas isso é temporário, isso faz parte do aprendizado. Porque lá no final, que é uma frase muito impactante do Paulo também, ele vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Aí é aquele assim: consolidei. Estou seguro da reforma interior realizada. Todas as insuficiências aí do espírito ficam adormecidas, como você disse, fica o aprendizado, né? Fica todo aquele instinto que a gente já teve totalmente contido e educado, e ele fez, então, no final da sua caminhada, brilhar a própria luz. Eu acho isso um grande incentivo para a gente.
Poxa, Paulo, com todo o aprendizado que ele já tinha, passou por esse enorme conflito. O que que tem a gente passar por esse conflito também? É só o recado que fica, sigamos firme. Igual você falou, não é para desistir só porque a gente tropeçou uma vez. Que a gente continue na caminhada, um passo de cada vez, sabendo que a nossa conquista não se perde e sabendo que faz parte a gente vacilar. Faz parte desde que a gente continue aí na caminhada. Então, pegando o recado do Emmanuel, serenidade e resistência da nossa parte para que o progresso que a gente alcançou não seja perdido. É É isso isso. mesmo. E assim, eu imagino, né? Até porque quando Jesus passou, né, as coisas eram. É claro que Paulo era um espírito já preparado para vivenciar tudo aquilo, né? Não só Paulo, mas os apóstolos, né? Os outros apóstolos, né? Porque Jesus não poderia vir e fazer tudo o que fez sozinho. A gente já falou isso, né, em outros evangelhos, né? Mas as dificuldades que as pessoas tinham na época é muito maior do que a gente tem hoje, né? Em todos os aspectos, em todos, né? Então, hoje as coisas aparentemente ou fisicamente falando, elas são mais fáceis, né? Mas eu imagino os conflitos que esses irmãos não vivenciaram, sabe? E isto, como você diz, serve de incentivo, né? Isso, não só Paulo, mas todos eles, inclusive a Maria de Magdala, a Maria Madalena, enfim, a mãe de Jesus, enfim, gente, foram muitos os conflitos que. Imagina a mãe de Jesus, que eu tenho certeza que ela deveria saber o que ia acontecer, e ela entregar o seu filho, né? Porque assim, o amor materno, ele é uma coisa que supera qualquer tipo de amor existente no planeta Terra, né? Ele supera. Imagina ela imaginando, vendo seu filho ali naquele momento. Gente, deve ter sido uma dor incomparável. Nada se compara a isso, nada. É isto, É o isso. recado, né? E Vamos vamos lá, assim então, ao encerramento. para o nosso encerramento, respirando bem fundo, tentando aproveitar esse momento para tirar de dentro de nós toda a coragem possível para enfrentarmos as nossas inferioridades sem esmorecer, sem nos cansarmos ou nos entediarmos, porque afinal é uma luta diária. É uma luta diária, mas diariamente temos também todo o apoio da espiritualidade amiga, do nosso mentor individual que está sempre ao nosso lado, que nos fortalece, que continua nos lembrando que vale muito a pena investir nessas mudanças, um passo de cada vez. E que nesse momento a gente possa também, além de sentir essa energia para consolidar esse aprendizado no nosso coração, que possamos compartilhar um pouco dessa paz que a gente recebe com os nossos irmãos de humanidade, a começar pelos nossos próprios lares, envolvendo os queridos que convivem conosco, em especial aqueles que estão em situações mais desafiadoras, em momentos frágeis, que possamos dedicar, não só nessas orações, mas também presencialmente, todo o nosso carinho, todo o nosso suporte, envolvendo também os nossos vizinhos, colegas de trabalho, colega de estudo, que possamos fazer essa luz alcançar os lares em desequilíbrio, fazer alcançar os espíritos em sofrimento nos leitos de hospital, nas ruas, em casas de auxílio, que todo corpo dolorido e todo coração oprimido, angustiado, abandonado, possa sentir essas nossas energias que aliviam essas dores. Que esse tipo de vibração se expanda por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, por todo o nosso querido Brasil, particularmente envolvendo aqueles responsáveis pela gestão do nosso país, nos três poderes, em âmbitos federais, estaduais e municipais, que todos aqueles com essa responsabilidade na mão possam sentir a fala
dos seus mentores amigos dentro dos seus corações para que tomem decisões com responsabilidade e justiça social. Que as nossas vibrações se estendam também para os outros países do nosso querido globo terrestre, mentalizando então esse planeta todo iluminado, sendo abraçado pela aura de Jesus, que é o comandante deste grande navio, que está em mãos seguras, apesar de toda a nossa insegurança, apesar da angústia que sentimos às vezes, por achar que as coisas estão piorando e não estão. Estão a cada dia rumando para algo melhor, rumando aí para o planeta de regeneração, que os outros governantes ao redor do nosso globo também recebam esse incentivo para fazerem o melhor que puderem por suas populações e que todos os corações sofredores possam receber um pouco dessa nossa vibração de amor, em especial nas regiões de guerra, região de miséria extrema, conflitos de todo tipo, que a paz possa se espalhar ao longo do nosso planeta Terra e que os desencarnados próximos a essas regiões de sofrimento possam também receber as nossas vibrações, principalmente aqueles que estão contribuindo com o mal, ainda são renitentes nas decisões mais difíceis, que são as de persistir nas decisões contrárias à lei divina, que seus corações possam ser despertados e que possam mudar suas resoluções. E assim, deixamos as vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize onde for mais necessário e que nós possamos nos manter sintonizados para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo, mesmo depois de nos desconectarmos formalmente dessa oração, desse momento de vibração. Que assim seja, graças a Deus. Que E assim até a seja. próxima semana. Até a próxima. Abraço.